Olá pessoal, esta aula vai ser um pouco diferente, onde eu vou explicar brevemente o que são os dados vetoriais e os dados matriciais. Antes de falar o que são esses tipos de dados, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre esses tipos de dados? Afinal, não existe geoprocessamento sem os dados geográficos. Os dados vetoriais são aqueles que armazenam os dados em formatos de coordenadas, sendo mais precisos representados por pontos, linhas e polígonos, e são em formatos de vetor. Dados matriciais, ou dados raster, como são bem conhecidos, consistem basicamente numa grade de células, onde cada célulazinha é chamada de pixel. Um exemplo comum a ser falado é quando a gente pega uma foto e dá zoom. Quanto mais longe der na foto, vários quadradinhos são formados na foto, onde basicamente falando, cada quadradinho é um pixel. No caso de dados matriciais, cada pixel corresponde a uma porção do terreno. Aqui eu vou falar um exemplo de dado vetorial. Os dados vetoriais são divididos em pontos, linhas e polígonos, onde as linhas elas podem representar os rios, as linhas de transmissão, os pontos elas podem representar unidades de saúde, focos de dengue, etc. E a área de polígono pode representar as quadras, os bairros, as zonas e por aí vai. Um exemplo nítido de dados vetoriais são Shapefile, DWG, que são os arquivos exportados pelo AutoCAD, e o KML, que são provenientes do Google Earth. Os dados matriciais, por exemplo, nós temos as imagens de satélite, as fotografias aéreas, que são aquelas provenientes por drone e aeronaves não tripuladas, e também modelos digitais de elevação. Um exemplo também é essa imagem do lado esquerdo, onde temos um exemplo matricial e as três cores, amarelo, verde e azul, onde cada célula representa uma porção da região representada. Por exemplo, o verde é a vegetação, o amarelo é o solo e o azul é a água. Olá, pessoal. Eu estou aqui dando continuidade, né, ao vídeo que o Luan explica a diferença entre dados vetoriais e dados matriciais. Por que é importante vocês entenderem a diferença desses dois elementos, nesses dois dados de entrada em uma plataforma SIG, né, em um sistema de informação geográfica? Porque aqui dentro do SIG você tem ferramentas distintas para trabalhar com cada tipo de dado. Então, se eu quero fazer a união de vários shapes em um único shape, como é o exemplo desse que está aqui, eu tenho vários polígonos, vocês estão vendo aqui na tela, né? Vários polígonos de bacias hidrográficas que pertencem ao estado de Alagoas. Então, se eu quero unir e fazer como está aqui, ó, está em um único polígono, em um único vetor, eu apago a camada e apago todas. Mas se eu tivesse dividido um por um aqui, se eu tivesse essas camadas, esses shapes divididos, eu poderia uni-los para formar este único, como aqui está, através do union, através da união, né, de shapes, através do merge. Mas se eu tenho várias imagens várias imagens que me dê o recobrimento total de Alagoas, né, do estado de Alagoas, eu não posso lá e fazer um union, eu não posso lá e fazer um merge. Eu tenho que fazer um mosaico. Então, são diferentes ferramentas para trabalhar com diferentes tipos de dados. Então, por isso que vocês precisam entender essa diferença aí de dados matriciais, né, um conjunto de células, pixels, que compõem o dado raster, ou os vetores, que são os pontos, linhas e polígonos, que aí são os diferentes tipos de shape, KML e etc. Então, exemplo crucial, assim, que já aconteceu com algumas pessoas e vieram tirar dúvida, é quando a gente vai fazer projeção. Quando a gente vai projetar, tá no SAD, eu quero para o SIRGAS. Eu venho aqui em Data Management Tools, eu venho em Projections and Transformation. Veja, se eu quero projetar um shape, um vetor, um geodatabase, um vetor, eu venho aqui, ó, em definir projeção ou projetar. Se está sem projeção, eu defino ou eu projeto. Mas se eu estou com uma imagem, um mosaico, uma imagem, seja ela de onde for, de satélite, de aerolevantamento, de drone, o que seja,
eu tenho que vir aqui, ó, projeção e transformação, raster, isso dentro de Arc2Box, e fazer essa projeção desse raster. Então, vejam que vocês precisam, de fato, ter esse conhecimento, né, entender os tipos de dados de entrada para poder saber qual é a ferramenta que vai utilizar. E entre essas tem outras ferramentas, certo? Mas essas são as principais e mais para frente nós veremos, à medida que nós somos executando, né, procedimentos aqui dentro do SIG, a gente vai ver outras ferramentas. Pronto, obrigada e até próximo vídeo.